sensibilidade. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida e nos permite agora, 8h30 aqui na cidade de São Paulo, em transmissão para o planeta Terra, através da Rádio Vibe Mundial, através também do meu Instagram, Márcia Peixo Indit. É com muita alegria que nós chegamos a você e também com muito respeito que o programa Antenas do Coração convida você, sobretudo, a sintonizar-se com Deus, com as energias divinas, que estão repletas de saúde, de paz, de proteção, de prosperidade, que estas energias possam agora adentrar o seu corpo, a sua alma e lhe ajudar a ter uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana onde você consiga angariar pessoas, situações para lhe ajudar a vencer as dificuldades ou os desafios da sua vida. Hoje eu vou falar sobre o que significa o sobrepeso, o que significa a obesidade dentro deste padrão metafísico, dentro das questões emocionais. E é com muito respeito, porque nós temos uma gama de transtornos alimentares, entendendo também que a alimentação, ela significa o acolhimento, a proteção, a nutrição que muitas vezes buscamos, não somente para o corpo, mas também para a alma. Entendendo também que emagrecimento não é sinônimo de felicidade. Existem muitas pessoas que perdendo a noção de limite, passam por formas de emagrecimento muito radicais, muito agressivas, e quando você agride desnecessariamente ou de uma maneira muito rápida o seu corpo, esta energia agressiva muitas vezes você desconta na sua postura em relação às demais pessoas, nos seus relacionamentos. Por isso, quando falamos de autoestima, amor próprio, significa que cuidar do corpo é um gesto de carinho. Portanto, evite formas agressivas de perder peso, formas que você muitas vezes perde 10, 15 quilos em um mês, mas ainda não pensando como magro, não pensando como uma pessoa que sabe a noção do limite, muitas vezes você não consegue manter este mesmo peso mais leve por meses ou anos a fio. Hoje nós temos muitas pessoas buscando o Ozempic, Mounjaro, canetinhas. Daqui 2 semanas, não semana que vem, na outra, no dia 28, nós vamos ter uma entrevista com uma farmacêutica e nutricionista, porque nós já estamos tendo casos de depressão pelo uso da canetinha. E por que a depressão? Ela vai explicar toda a questão neuroquímica e bioquímica celular. Mas, basicamente, quando nós queremos algo, mas vamos em busca deste algo de uma maneira não suave, sem assimilação mental destes conteúdos que nos geraram o sobrepeso, nós podemos ter uma sensação de privação e de repressão, que muitas vezes você exibe lá um corpo mais perfeito, mais atlético, e hoje, infelizmente, as pessoas estão com uma tendência de culto ao corpo, e este culto ao corpo não é só o cuidado, o carinho com o corpo, mas é o exagero na forma. O exagero em tudo faz com que nós não tenhamos a disciplina da alma. Existe até uma frase que diz assim: como se enganam as pessoas que acreditam ter uma vida espiritualizada quando elas ainda pairam nos excessos. Excesso de toda sorte não significa disciplina mental e emocional. Atualmente, a obesidade, o sobrepeso, ela tem sido amplamente divulgada pela comunidade científica, e muitas pessoas querem milagres, querem receitas muito rápidas. No mundo de fast food, de delivery, ninguém quer ter
muito desgaste com nada. Muitas pessoas não buscam uma reeducação mental e emocional, uma disciplina alimentar, um autocuidado no sentido do autoconhecimento. Muitas pessoas buscam modismos e o modismo é muito perigoso. Eu vejo pessoas hoje desenvolvendo pancreatites, tendo que fazer cirurgias radicais porque não buscaram o tratamento adequado, e sim o tratamento da moda. É claro que o excesso de peso acaba gerando algumas questões relacionadas à autoestima e sempre geram um pouco de desconforto, porque não é toda a roupa que cai bem, não é tudo aquilo que eu posso usar, eu tenho uma festa. Mas o quanto estamos ainda buscando soluções baseados apenas na aparência e não na saúde psíquica também de um modo integral, de um modo holístico. Eu costumo falar aqui nos programas, já estou há mais de 20 anos, estava aqui com o Pedro comentando sobre o meu início aqui na Rádio Vibe Mundial há mais de 20 anos. E eu tenho falado que se você está em sobrepeso, se você passou por uma situação de sobrepeso, obesidade, talvez você deva refletir sobre 3 características suas que geraram isso. Primeiro, a síndrome do herói ou da heroína. Toda pessoa em sobrepeso, ela quer salvar as demais pessoas. Ela tem uma necessidade tão grande de ser acolhido, de ser amparado, que ela quer fazer isso com todo mundo à sua volta. E aí ela perde a noção do seu real limite. Ao ter uma busca por um acolhimento, muitas vezes você se coloca vulnerável diante dos outros. E a comida, o alimento, acaba sendo uma forma carinhosa de sustentação. Ao ser o herói e heroína, muitas vezes as pessoas também te colocam em situações perigosas. Por exemplo, pessoas que estão constantemente em apuro financeiro, emocional, se você não tiver o discernimento de como ajudar, se você não exercitar um pouco a sabedoria de como ajudar, muitas vezes essas pessoas te afundam em dívidas que pertencem a elas, ou te afundam em questões de problemáticas emocionais e espirituais que elas não querem resolver, mas você se colocando ali como um salvador, como um bote salva-vidas, não é mesmo, Pedro? Elas podem te afundar. Muitas pessoas que ficaram em sobrepeso, em obesidade, não somente com excesso de carga física ali na balança, mas com carga emocional dos outros, com cargas espirituais densas por causa desta síndrome do herói e da heroína. Olha, Jesus Cristo veio à Terra para realmente se oferecer como um Cordeiro de Deus para nos salvar. Ele é o Salvador. Existem, claro, muitos exemplos aqui na Terra, avatares, pessoas que, dotadas de uma frequência vibratória altamente elevada, do amor incondicional, da compaixão sem limites, do não julgamento, elas realmente calibram a frequência vibratória de milhares de pessoas. A eles nós chamamos de verdadeiros salvadores, mas porque eles são mestres da quinta grandeza, eles não estão num plano de dualidade. Quando você se obriga a ser este herói, essa heroína, ou bonzinho demais, quando você não se permite falar não e fica falando sim, mesmo em situações que você sabe que vai se prejudicar, esta sobrecarga emocional, essa característica emocional, faz com que você tenha o sobrepeso, a obesidade. Porque você perdendo a noção do seu real limite, você acaba ficando maior do que você é, formando também panículo adiposo. E aí a gente cai na segunda causa metafísica do sobrepeso. Toda pessoa com uma tendência à obesidade, ela busca proteção muito grande nos outros. E aí não
confia tanto assim no fluxo da vida. São pessoas normalmente muito apegadas, que precisam muito da validação alheia. Enquanto você buscar esta validação, você não se sustenta nas próprias pernas. E você começa a ter uma vida não buscando a validação de quem realmente importa, que é Deus. Sobretudo o Deus dentro de você. Ao querer o aplauso, a aprovação do outro, você acaba minando o seu corpo de necessidade de carícias e o alimento, principalmente o doce, o carboidrato, passa a ser uma carícia que você poderia estar buscando através da sua própria autoconfiança, através do desapego da necessidade de agradar os outros, e ao se fincar em Deus, você busca uma nutrição em outras fontes, no ar livre, ao ar livre, através de uma respiração mais profunda, através de verdadeiramente conectar-se numa meditação, numa oração. Ah, Márcia, mas eu vou a um templo religioso, eu oro, mas não adianta você orar aflito, não adianta você orar concebendo o mundo como um local perigoso, da qual você precisa se defender e defender as pessoas que você ama. Enquanto a nossa visão de mundo não for de um lugar protetivo, acolhedor, porque Deus é amor, e Ele coloca as pessoas certas nas horas certas, sem a necessidade de você se apegar tanto assim. Enquanto não concebemos o mundo dessa forma, nós estaremos formando gordura. O que é a gordura? É um mecanismo de proteção, de defesa. É um mecanismo de acúmulo de energia. Então, a pessoa que tende a ser mais obesa, a ficar mais em sobrepeso, ela também não está confiando no fluxo da vida, ela precisa se apegar por demais. Ela precisa muitas vezes se doar demais. E aí como é que ela repõe essa nutrição, essa energia? Muitas vezes são pessoas que pensam muito, mas fazem pouco. Essa necessidade de se proteger e proteger aos demais faz com que ela fique desenvolvendo estratégias mentais para isso ou para aquilo, que na hora H ela fica impotente, ela não caminha para ações. Então, a mente ocupada em desenvolver estratégias faz com que o organismo produza mais gordura para enfrentar as dificuldades, para colocar estas estratégias em ação. Mas o que acontece? Ela não coloca as estratégias em ação. Então, a gordura ela fica ali parada. Então, pensar mais e executar menos faz com que o indivíduo engorde. Então, querer proteger-se demais da vida, sem entender que essa proteção ela vem do seu amor próprio, da sua conexão com fontes que te calibrem a frequência vibratória em altos níveis, engorda. Tem uma frase que diz que toda vez que abrimos constantemente a geladeira da nossa casa, toda vez que abrimos, estamos querendo encontrar, sabe quem ali dentro? Sabe o quê? Deus. Então, enquanto nós não confiarmos que Deus é esta fonte de provisão, de recursos, e a fé e a oração, ela nos liberta desses medos, desses temores, desses receios, nós estaremos buscando proteção bem depressa nas pessoas, nas coisas, querendo segurar situações que já foram, querendo permanecer em locais onde já não tem mais nada a ver com a nossa vida ou com o fluxo da nossa evolução. Essa tendência de agarrar-se faz com que nós estejamos em sobrepeso e não fluamos com o ritmo das coisas. Então, síndrome do herói e da heroína, em primeiro lugar, está no ranking das características metafísicas geradoras da obesidade. Segundo, buscar a proteção nas pessoas, nas coisas e não em Deus. Não confiar em si mesmo,
Confiar que você precisa ter, reter, possuir, controlar, faz com que você aumente o seu real tamanho para dar conta. E a terceira questão, Márcia, que eu acho de fundamental importância nós abordarmos aqui. A principal importância é nós precisamos entender que hoje é o dia da transformação da culpa. Precisamos nos libertar dos fenômenos da nossa vida passada, dos eventos passados onde nos sentimos culpados. Muitas vezes a pessoa ela nem come tanto, mas ela, quando vai comer algo, até a pessoa com tendência à obesidade, ela já vai com culpa e fala, olha, eu vou engordar. Então, por que isso? Porque nós precisamos entender que estamos engordando com tudo aquilo que a gente come. Passa a comer, claro, dentro de uma moderação, passe a comer coisas que lhe façam bem, mas tira um pouco esse conceito de culpa. Tira um pouco esse conceito de que tudo vai te fazer mal. Aquilo que você acredita é aquilo que vai se materializar. Então, culpa engorda. Normalmente, a pessoa em sobrepeso, com tendência à obesidade, aconteceu muitas vezes um fato, um trauma, uma situação na sua vida que ela se culpou, que ela não se perdoou. E aí, ela acaba se tornando maior do que se é para dar conta desse peso emocional. Você se culpa do quê? Qual é a culpa que você merece e precisa trabalhar hoje? Qual é a questão da sua vida que também você talvez esteja culpando os outros? Existe uma medicação dentro do floral de Bach que é o Paine. O Paine, ele é fundamental para você se eximir das suas culpas excessivas que engordam e também de culpar a quem quer que seja. O próprio ressentimento, ele é uma energia de culpa em relação ao passado, a fatos, a circunstâncias que te frustraram ou a pessoas cujo comportamento também te frustrou. Ah, Márcia, mas eu não quero conviver mais com aquela pessoa ou dentro daquela situação. Tudo bem, às vezes o aprendizado que nós angariamos, a sabedoria que nós angariamos de uma experiência ou na convivência com alguém, nos faz querer, muitas vezes, se eximir um pouco desta convivência. Porque você sabe que ali você pode se machucar. E até tratarmos essa vulnerabilidade psíquica, muitas vezes não conseguimos. Mas deseje o bem. Aceita que tudo aquilo que aconteceu é para o seu progresso, para a sua evolução. Toda revelação de coisas é para o nosso próprio bem. É para que saiamos daqueles véus de Maia, aqueles véus que nos prendem à negatividade e atrelemos agora a nossa vida a uma situação diferente. Precisamos entender que, ao nos culpar, nos sentimos impotentes, paralisados diante do presente. Aqui no meu Instagram, eles estão falando que está sem som. Bem, enfim, vamos continuar. Então, o Pedro vai nos ajudar aqui pela nossa Rádio Vibe Mundial. Acredito que nós estamos com som, né? Estou recebendo aqui de algumas pessoas que está sem som. Então, você pode nos ouvir através do 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial. Então, precisamos entender quais essas causas metafísicas que estão gerando o sobrepeso, a sobrecarga, a obesidade. Caso contrário, você vai fazer uso de uma dieta, você vai buscar uma nutricionista, você vai usar esta gama
de recursos, e eu não estou aqui dizendo que esses recursos não são bons ou válidos. Muitas vezes a pessoa ela precisa usar para ganhar autoconfiança, para ganhar autoestima, para perseverar numa conduta de responsabilidade para com o corpo. Muitas vezes isso é necessário, mas hoje as pesquisas falam mais de 6 meses você pode fazer aí uma depressão por privação. Por isso também pacientes que fazem a cirurgia bariátrica têm que fazer um acompanhamento psicoterápico. Muitas vezes nós precisamos utilizar a medicação vibracional, os homeopáticos e florais, para entender e trabalhar estas causas, que são a culpa, a síndrome do salvador, do herói, da heroína, que não coloca limites, e também essa concepção de mundo como um local agressivo, violento, do qual você precisa se proteger por demais e também proteger as pessoas que te amam. Bem, nós estamos aqui ao vivo, eu quero abrir aqui o fone do ouvinte, falar com você, ouvinte da nossa Rádio Vibe Mundial. Se você está em sobrepeso, já esteve, ou tem alguma dúvida nesta questão, nós estamos aqui abrindo o fone, o Pedro está na técnica e nós vamos lá, 3171-0221, 3171-0221 e o 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para que você possa ligar, dar o seu depoimento ou fazer a sua pergunta. 3171-0221 e o 3262-4490, os telefones aqui da Rádio Vibe Mundial. Temos um ouvinte na linha, vamos lá. Bom dia. Oi, bom dia. Falo com quem? Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Pode falar, minha querida. É um grande prazer falar com você. Igualmente. A primeira vez que eu estou ouvindo o programa, e fez todo sentido para mim, tudo isso que você falou. Eu tive o diagnóstico da minha filha de autismo. Ela teve um autismo regressivo. Com 1 ano e meio ela parou de falar. E eu virei a super-heroína dela. E foi daí que começou o meu ganho de peso. E agora eu não consigo perder de jeito nenhum. Claro. Mesmo com dieta. Assim, aí cheguei aos 40 anos, tudo piorou, né? Porque eu nunca fui do tamanho que eu estou hoje. Entendi. Mas para mim fez todo sentido essa fala, porque eu quis ser tudo. A médica, a terapeuta, a fono. Hoje ela evoluiu muito. Ela fala, ela tem altas habilidades, só que eu me doei, me entreguei de corpo e alma. Óbvio que para mim, hoje, ver ela indo tão bem, indo para a escola sozinha, é muito gratificante, mas eu não sei como sair disso agora. Ô, minha querida, olha, eu agradeço muito aí a sua participação. Parabéns por toda a doação, por toda a dedicação. E que bom que o programa fez sentido para você. Eu vou falar com você, meu amor, falta 1 minutinho através da rádio, tá bom? Tá, ok. Muito obrigada, Adriana. Claro que toda essa doação, ela gera créditos espirituais, né? Muito bonito em relação a Deus, essa doação para alguém que se ama. O problema é o preço que nós pagamos ou estamos pagando para nós mesmos. Então, em maio, né, nós teremos agora, daqui 2 semanas, a entrevista com a Cibele. O próximo programa eu vou continuar esse assunto, mas em abril, final de abril, último final de semana de abril, nós vamos ter um workshop sobre as causas metafísicas da obesidade. É um momento onde você pode, viu, Adriana, e todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial estar em contato conosco. Eu também, como terapeuta integrativa, utilizo medicamentos florais, fitoterápicos, nutracêuticos, e a diferença é que eles vão acessar no teu cérebro esta informação para que você se liberte destas causas emocionais, culpa, necessidade de proteção, esquecimento de si mesmo. Então, o processo de emagrecimento, ele vai ser assimilativo, gradual, mas com eficácia, por causa da perseverança que você vai ter
depois em olhar-se com o seu real tamanho, através do seu real tamanho. Anote aí o nosso telefone, que é o 11 98579 9200. É o 11 98579 9200. Eu quero agradecer à Rádio Vibe Mundial esta oportunidade junto a vocês e desejar a todos. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus.